No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema muito importante da farmacologia, a dopamina. Ela é um hormônio natural e um neurotransmissor no sistema nervoso central e na periferia do corpo. No sistema nervoso central, desempenha papéis fundamentais em outros tópicos de alto rendimento, como a doença de Parkinson e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também é fundamental para a maneira como nosso cérebro percebe o prazer e também para o sistema de recompensa em nosso cérebro. Mas não é disso que estamos falando. Este vídeo será mais sobre a dopamina como agonista adrenérgico, ou a dopamina como uma droga. Portanto, se precisar de mais informações sobre o Parkinson ou alguma dessas outras doenças do sistema nervoso central, você precisará consultar outro vídeo aqui no canal Farmacobio. É uma catecolamina, o que significa que possui um anel benzênico e 2 grupos hidroxila. Sintetizado a partir da tirosina, mas em si é na verdade um intermediário na síntese da norepinefrina. Atua nos receptores alfa-1, beta-1, dopamina 1 e dopamina 2 do sistema nervoso simpático. Tudo bem, agora vamos ao mecanismo de ação e aos efeitos da dopamina. Então, já falamos sobre quais receptores são estimulados. Sabemos que os receptores dopamina 1, dopamina 2, beta-1 e alfa-1 são estimulados. Este primeiro item fala sobre a afinidade desses receptores pela dopamina. Portanto, os receptores de dopamina 1 e 2 têm a maior afinidade pela dopamina. E então alfa-1 tem menos afinidade. E não vou nem abordar o que os receptores de dopamina 2 fazem, só porque são de baixo rendimento para o que você vê fisiologicamente. Além disso, o efeito alfa-1 é meio intuitivo, então menciono isso um pouco mais tarde, mas não vou entrar em detalhes sobre o que ele faz. Vou me concentrar apenas nos primeiros receptores de dopamina 1 e beta-1. Ainda não conversamos, se você acompanhou os vídeos sequencialmente, ainda não falamos sobre o que é o receptor de dopamina 1. Bem, o receptor de dopamina 1 atua pós-sinapticamente para causar principalmente uma vasodilatação dos órgãos esplâncnicos. O que isso faz? Bem, isso aumenta o fluxo sanguíneo para os rins e também para o intestino e outras coisas. Por que isso é importante? Como isso se compara a outro prensador que podemos usar, como a norepinefrina, porque a dopamina é usada como prensador. A norepinefrina reprime tudo, isso não é necessariamente uma coisa boa. Em casos de choque, muitas vezes ficamos preocupados com a quantidade de sangue que os rins estão recebendo. Além disso, nós, uma pessoa, entramos em estado de choque, seus corpos estão liberando uma grande quantidade de epinefrina em um esforço para tentar aumentar o fluxo sanguíneo naturalmente. Bem, isso é um problema para os órgãos viscerais porque ainda está reprimindo o fluxo sanguíneo para eles. No entanto, como podemos estimular o receptor de dopamina, podemos contornar esse sistema e, lembre-se, a epinefrina atua em alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Ela não mexe com os receptores de dopamina. A dopamina ignora esse sistema, ou ignora esses receptores, para dilatar os rins, por exemplo. Então, isso é ótimo. Isso mantém os rins perfundidos. Vamos conferir a estimulação beta-1. E já cobrimos isso antes, se você assistiu aos vídeos do nosso canal, o beta-1 causará um aumento na frequência cardíaca e na contratilidade, aumentando o débito cardíaco e a pressão arterial sistólica, exatamente o que você esperaria que um prensador fizesse. Por último, a estimulação do receptor depende da dose. É o mesmo que epinefrina, já falamos de um conceito semelhante a este. Então, em doses baixas, você verá principalmente a fisiologia do receptor de dopamina, e isso significa apenas que ajudará a dilatar os órgãos esplâncnicos. Em doses leves ou médias, você verá um efeito beta-1. A contratilidade vai aumentar, a frequência cardíaca vai aumentar, o débito cardíaco vai aumentar. E assim, com doses muito altas, parecerá uma forte resposta adrenérgica ou uma resposta de epinefrina. Você verá muita fixação. Vamos em frente. Usos clínicos e efeitos colaterais da dopamina. Se você olhar para os usos clínicos e pensar bem, todos os três estão dizendo praticamente a mesma coisa. Estamos ajudando a aumentar o débito cardíaco. Para o primeiro, choque cardiogênico, e o segundo, choque hipotensivo, estamos fornecendo mais sangue ao cérebro, estamos fornecendo mais sangue aos órgãos aumentando o débito cardíaco e reprimindo as periferias, mas abrindo o sistema visceral. Artérias. E para os efeitos colaterais, isso também faz sentido. Estamos estimulando o coração, estamos pedindo para ele trabalhar mais, então se alguém tem predisposição para angina, vai causar angina. Isso fará com que o coração fique um pouco hipóxico.
E também, você pode ter o efeito colateral de arritmias cardíacas, e isso também deve fazer sentido se alguém tiver um coração fraco e for uma pessoa idosa, pode entrar em disritmia. O que isso significa? A ativação dos receptores de dopamina aumenta os níveis de amplificador cíclico no músculo liso. Isso causa dilatação nos órgãos esplâncnicos e nos rins. Doses baixas de dopamina são às vezes chamadas de doses renais porque aumentam o fluxo sanguíneo renal. Então, o que acontece quando você aumenta o fluxo sanguíneo renal? O que vai acontecer com a TFG? Bem, isso vai aumentar à medida que mais soro passa pelos rins, mais urina é produzida e mais sódio é excretado. Agora vamos ao desafio de conhecimento. Que efeito fisiológico periférico a dopamina tem quando administrada por via intravenosa em doses baixas? A resposta correta é a letra B. Ou seja, a alteração do tônus arterial renal. Nós falamos sobre isso, então você deve se lembrar que em doses altas você verá efeitos alfa, em doses médias você verá efeitos beta e em doses baixas você verá efeitos no receptor de dopamina. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Até o próximo vídeo.